Olá, o ABTV está no ar. No programa de hoje vamos abordar as prerrogativas e defesa da advocacia. Neste espaço, vamos explorar os desafios e conquistas da profissão, refletindo sobre a importância da defesa dos direitos dos advogados e do acesso à justiça. Vamos conversar com a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraíba, doutora Jane Milanês. Acompanhe comigo a partir de agora. O ABTV já está no ar. Hoje, em nosso programa, recebo aqui a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraíba e a vice-presidente eleita, doutora Jane Milanês. Bem-vinda, doutora. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, Germana. Obrigada também pelo convite. Hoje vamos falar sobre as prerrogativas e vamos começar explicando para a população o que significa, o que são prerrogativas. Bom, prerrogativas da advocacia é justamente o conjunto de garantias que todo advogado e advogada tem para que consiga exercer a sua advocacia com a plena liberdade e independência. Então, doutora, quais são as principais prerrogativas e por que elas são essenciais à justiça? Bom, todo advogado e advogada tem o direito de exercer sua atividade de forma livre e independente. E essa é uma das principais prerrogativas. E por que é tão importante para a sociedade? Por que é tão importante prerrogativas da advocacia? Porque a própria Constituição Federal disse que a advocacia é essencial à administração da justiça. E a advocacia, como dito, ela se viabiliza através do uso, do exercício das suas prerrogativas. Como a defesa dessas prerrogativas impacta no acesso à justiça dos cidadãos? O acesso à justiça, ele é garantido por meio de advogados e advogadas. Então, como a prerrogativa garante que todo advogado e advogada exerça com liberdade a sua profissão, é exatamente o que garante, por fim, o acesso à justiça. E a sociedade? O que ela pode fazer para que essas prerrogativas, para que ocorra, de fato, essa defesa das prerrogativas dos advogados? Bom, é muito importante que a sociedade compreenda o papel que todo advogado e advogada tem perante a conjuntura da cidadania. Todo advogado e advogada é essencial, então a sociedade precisa, primeiro, entender esse caráter essencial de todo profissional da advocacia, respeitar todos os profissionais, independente da área em que eles atuem, e a partir disso compreender que, sendo essenciais, é justamente o que vai garantir que você, cidadão ou cidadã, quando eventualmente tiver um direito e precise buscar a justiça, é através da advocacia que isso vai se viabilizar. Doutora, já recebemos aqui advogados criminalistas e sabemos que eles sofrem também um preconceito, no seu processo laboral, na sua ação como advogado. O que fazer? Quais são as medidas que a gente pode implementar para evitar que a desinformação da sociedade acabe prejudicando o exercício do advogado, principalmente nessas áreas criminalizadas? A gente vê muito uma sensação de criminalização da atividade da advocacia criminal. Por quê? Porque lida ali com direitos em momentos que são extremamente complexos para a sociedade. São ações que demandam sentimento das pessoas. E quando a gente coloca o sentimento, a gente acaba esquecendo que o advogado ou advogada criminalista está ali para defender o direito. E toda pessoa tem o direito de ser defendido, tem o direito de ser buscado para ele todas as suas garantias, porque as garantias quem trouxe não foi a advocacia. As garantias estão para qualquer cidadão ou cidadã a partir das leis, a partir da Constituição Federal. E é o advogado e a advogada que vai lá para a justiça e diz, olha, mas você não pode colocar o meu cliente ou a minha cliente numa situação que viola direitos humanos. Você não pode colocar o meu cliente ou a minha cliente numa situação que cumpra uma pena para além da que é justa pelo ato que foi praticado. Então, quando o advogado e a advogada criminalista se coloca na frente daquela pessoa, ele se coloca para defender direitos que são garantidos pela legislação e pela Constituição Federal. E não é a favor do crime e muito menos criminoso. E é isso que a sociedade precisa entender e valorizar, e inclusive lembrar que qualquer pessoa, a qualquer dia e hora pode cometer um crime sem esperar, às vezes até sem querer, E aí vai sim precisar de um advogado e de uma advogada para poder fazer sua defesa.
Vamos falar agora para o jovem advogado, aquele que está saindo da universidade. O que é que a OAB da Paraíba está fazendo? Quais são os projetos e programas em defesa das prerrogativas dos advogados e jovens advogados? Que eles saibam. Primeiro, o jovem advocacia precisa entender que conhecimento sobre prerrogativas é empoderamento. E a gente tem a cada trimestre curso pedagógico mesmo, ofertado pela Escola Superior da Advocacia, com certificação, para todo o estado da Paraíba. O curso acontece não somente em João Pessoa, mas nós realizamos, Germano, uma caravana de prerrogativas e a gente roda as 11 subseções do estado. E em todas elas a gente ministra esse curso. Primeiro, para levar em caráter pedagógico o que é prerrogativa, o que é a instituição OAB, o que é a advocacia, e a partir daí empoderar o jovem advogado e advogada para poder fazer o fronte, para poder ir para o combate na defesa dos direitos das pessoas, né, e da cidadania. E a gente tem um plantão que funciona 24 horas por dia, e esse plantão ele funciona em todo o estado da Paraíba. Qualquer advogado ou advogada pode e deve entrar em contato com esse plantão para contar para a gente uma situação que esteja acontecendo ali naquele momento, e a gente tem membros e membras por todo o estado que se deslocam imediatamente para o local de violação para solucionar o problema. E a gente também tem a ouvidoria de prerrogativas, que também funciona 24 horas por dia, para captar informações e fazer abertura, junto com o advogado, de procedimentos administrativos que visem responsabilizar aquelas pessoas que eventualmente pratiquem violações de prerrogativas. Tudo isso com o objetivo de garantir que todo advogado e advogada permaneça, sim, fortalecido para poder ter a liberdade de exercer sua advocacia. E são muitas situações pelas quais passamos no nosso dia a dia, ao exercer nossa profissão. Acredito que todos esses canais estão expostos no site da OAB da Paraíba? Sim, com certeza. Está lá no Instagram oficial da OAB Paraíba, no site, assim que clicar lá, você vai ver que tem uma tarja só com o número do plantão de prerrogativas. E a gente tem também a página do Instagram institucional de prerrogativas, onde a gente divulga, inclusive, os plantões, e também o número fica lá à disposição logo na bio. Então, advogado e advogada, não estamos desamparados no exercício da nossa profissão. Temos uma equipe toda por trás que está atenta a nos socorrer em momentos, né, que são vários, né, doutora? No seu dia a dia acontecem vários casos. Quais são os exemplos, assim? Não vou falar dos mais marcantes, mas os mais cotidianos. O mais cotidiano que a advocacia enfrenta é a falta, às vezes, de acesso. Por exemplo, hoje, depois da pandemia, a gente teve a instalação do balcão virtual, que é através dele que a gente entra em contato com os servidores da justiça, com os próprios magistrados ou magistradas, e aí a gente acaba vendo que tem ali uma vara ou outra que não está funcionando de forma adequada. E para a OAB, para a Comissão de Prerrogativas, isso simboliza, sim, uma violação, porque a partir do momento que o advogado ou advogada não tem o pleno acesso, já é uma violação de prerrogativa. Então, hoje, no dia a dia, essa é a prerrogativa que é mais violada, mas também são questões de ajuste. Às vezes é o WhatsApp que demora a ser respondido e não necessariamente não é respondido. Às vezes é o canal da videoconferência que estão mudando, que agora o judiciário está usando o Google Meet, que antes usava o Zoom. Então, assim, todas essas transições tecnológicas que a gente acabou sendo atropeladas por todas elas por conta da chegada da pandemia, ainda estão passando por ajustes. Mas o fato é que, independente de que seja mínima ou máxima a violação, toda ela precisa ser reportada à OAB. Porque lembrar, Germana, que a OAB não tem como atuar naquilo que não tem conhecimento. Com certeza. Então, não se intimidem, advogado ou advogada, a noticiar para a gente qualquer situação do seu dia a dia que você encare como sendo uma violação de prerrogativa. Mas aí você pode dizer, mas Jane, eu nem sei se o que aconteceu comigo é uma violação de prerrogativas. Para isso, nós temos a ouvidoria à disposição para, inclusive, imediatamente lhe esclarecer por ligação telefônica se aquela situação é uma violação ou não, e não sendo, qual encaminhamento a OAB pode dar para além de prerrogativas. Voltamos em instantes com mais bate-papo com a doutora Jane, que é a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraíba. Até já! Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito.
Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Estamos de volta com a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraíba, doutora Jane Milanês. Continuamos falando sobre prerrogativas e da sua importância para a advocacia, doutora. Vamos falar sobre quais os benefícios que a sociedade pode vir a ter com o respeito das prerrogativas. Então, prerrogativa garante que a advocacia esteja livre, independente, com coragem, altiva. E aí não tem outra, né? A sociedade realmente ganha com a advocacia cada vez mais fortalecida, que se fortalece com respeito a todas as prerrogativas. O que caracteriza desagravo no contexto da advocacia? O desagravo é um instrumento da advocacia que tem o objetivo de restabelecer a honra, a moral, a imagem. É um ato administrativo nosso, em que nós fazemos uma reunião da advocacia. Na verdade, é uma convocação para um ato público, né, na rua, onde todo advogado e advogada tem aí um dever inarredável de estar presente, independente se você foi violado ou não, vai ser ali desagravado ou não, porque a gente diz que a violação de prerrogativa de um advogado ou de uma advogada é a violação da classe inteira. Então, o desagravo é esse momento de ato público, onde a gente reúne nossos inscritos, reúne a advocacia, para que em um momento solene, geralmente em praça pública, possa dizer para a sociedade e para todas as instituições democráticas que nós devemos ser respeitados e que os ditames constitucionais de que somos essenciais à justiça precisa ser observado. Então, o desagravo é exatamente esse momento de união, de empoderamento, mas, sobretudo, de restabelecimento da honra, da dignidade e da fortaleza que é a advocacia na sociedade. E qual o papel da OAB na concessão desse desagravo? A OAB é quem tem a legitimidade para conferir, para conceder o ato de desagravo. E aí passa por um procedimento administrativo interno, e aí a OAB, enquanto instituição, por meio de sua diretoria, né, por meio do seu conselho, vem e realiza esse ato público, coordena esse ato público. Doutora, eu gostaria de saber qual foi o ato de desrespeito às prerrogativas mais impactante que você já presenciou. Bom, que eu já presenciei foi o caso da Central de Polícia, que ocorreu aqui em João Pessoa no ano de 2020, e até o momento que eu tenha presenciado,
esse foi o que teve maior proporção e maior significado também, né? Já que não foi só um advogado ali ou uma advogada violada, mas era um grupo de advogados que estavam representando, inclusive, a própria OAB e também advogados que, no momento, representavam outras instituições, como a Anacrim e a Abracrim, e todos foram ali, naquele momento, violados. Como, de fato, aconteceu esse ato? Quer compartilhar um pouco conosco? Esse ato foi... É importante até esclarecer, Germana, que foi algo muito pontual, porque foi ali um momento de atrito entre a advocacia e alguns policiais civis, e aquele momento ali, ele não representa nem a grandeza da instituição OAB e da advocacia, muito menos também a grandeza da segurança pública por meio da Polícia Civil. Então, mas naquele dia em específico, nós tivemos ali agentes da Polícia Civil, agentes, quero dizer, num sentido mais amplo, né? Tinha ali a figura de delegado, de escrivão e de agente, houve aquele desentendimento com advogados e advogadas e chegou ali ao desentendimento de até vias de fato entre todos ali. E aí a OAB foi acionada, foi isso? Na verdade, a OAB já estava até lá, né? Eu estava no dia representando a Comissão de Prerrogativas já antes de acontecer o fato, e então o fato se desencadeou. Então a OAB até já estava lá, através da Comissão de Prerrogativas, e a OAB, ela tem essa missão, né, nesse momento, de fazer essa representação, de estar no fronte, de ter esse cuidado, não é de proteger a advocacia, mas é de representar a advocacia. Então, a OAB tem essa função essencial. Então, eu gostaria que você, para que a gente finalizasse o nosso programa, deixasse uma mensagem. O que é prerrogativa, uma mensagem tanto para advogado quanto para a sociedade. Prerrogativa é o que garante que todo advogado e advogada possa muito bem representar o seu direito cidadão. Então, a gente que está em casa assistindo, quando vê um advogado ou uma advogada, a gente tem que realmente aplaudir. Logicamente, a gente tem aquele profissional em qualquer área que desvia de sua conduta, mas, em regra, todos estão ali para muito bem exercer a profissão. Com a advocacia, não é diferente. São guerreiros e guerreiras que todos os dias saem de suas casas para representar direitos de outrem, direito que é seu, que está aí nos assistindo. Então, para todo advogado e advogada, a gente deixa a mensagem de que continue firme nessa missão que escolheu para a vida, que é ser advogado e advogada, que não é fácil, é realmente para vocacionados, para guerreiros mesmo, para aquelas pessoas que acreditam e que têm em si o sentimento de justiça, e para quem está nos assistindo que não é da área, que olhe para a advocacia com admiração, que olhe para a advocacia como uma classe que defende a própria cidadania, os direitos humanos, que vai em busca do estabelecimento da justiça e, com isso, o equilíbrio das próprias relações sociais. Doutora Jane, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa, parabenizá-la pela eleição linda, pela sua trajetória, também como presidente de comissão das prerrogativas, pela sua linda eleição, seu lindo caminho, e dizer que Deus abençoe, né, essa sua gestão como vice-presidente da OAB. Obrigada, Germana. Acredito que é mais isso, aproveitar o espaço para agradecer a todo advogado e advogada que votou, independente de ter votado na chapa que eu integrei, mas que saiu de sua casa para votar, acreditando naquele grupo que entendia ser o que mais representava seus interesses. A chapa que ganhou é a chapa que eu integrei, que é a chapa 11, e a partir de janeiro estarei lá, se Deus quiser, e sob as bênçãos divinas, exercendo essa função de vice-presidente, e espero que Deus me capacite cada vez mais para agregar mais serviços a toda a advocacia. Obrigada por acompanhar mais um programa. Saiba que sua opinião é muito importante para nós. Deixe suas sugestões e comentários através do Instagram, @OABPB. E não esqueça que você pode rever todos os programas no canal do YouTube. Até já!